Eu nunca sei. Já. Ah lá, vou convidá-lo. Nossa, convidei. Oi, Lu. Ah, Vira pra cá. Hoje vai sem filtro. Gente, eu cheguei em casa, eu esqueci de ligar o aquecedor aqui do quarto. Agora que eu lembrei, tá um frio no meu quarto. Lu, é a Lu. Deixa eu ver, ela saiu. Vamos de novo. Oi, agora foi. tudo bem? Tudo. Você estava ouvindo eu falar que eu cheguei em casa e esqueci de ligar o aquecedor no meu quarto? Tá um frio aqui, tive que pôr jaqueta. Ai, A Cida falando oi, você tá enxergando aí? show. Ela fica do interiorista, né? Eu já percebi isso. Tudo que eu Ai, tia coloco, Cida. ela já tem. Bom, Bom, que horas muito bom. são? Vamos, Acho que ela quer ver vamos ver. vídeos da Luísa, né? Por isso que ela fica Ah, com certeza. muito isso. Conexão, não sei se é a minha, não sei se é a sua, tá meio. Não tá sentindo que Então, tá meio. a sua, A minha tá ruim? a sua. Vou colocar no 5G aqui. Veja se melhora. Então tá um pouco travando a imagem, mas dá para ouvir. Bom, então acho que já deu a hora aqui, né, da nossa live de hoje, com a psicóloga Travou. Luciana Marola. Tá travando, tá travando. Será que não é a sua, não? Ou é a minha, hein? Não dá pra saber agora. É, pra mim Voltou, também, né? Mas tá voltou. bem. Então, Luciana, vem aqui hoje, né, para falar pra gente um pouquinho da sua experiência em Portugal, né? Ela passou 6 meses em qual cidade? Porto? Porto. Em Porto, fazendo doutorado sanduíche, né? Como outros colegas meus já vieram aqui, como eu também estou fazendo aqui em Londres. Mas primeiro, Luciana, a gente quer saber um pouquinho de você. Se apresenta aí pra gente. Quem é a Luciana? Oi, gente. Então, eu sou psicóloga, sou formada na UESP, né? Trabalho já na área de psicologia há bastante tempo e mais recentemente decidi fazer o mestrado e o doutorado, né? E aí, como doutorado, existe essa possibilidade, né? Essa oportunidade do sanduíche, que eu acredito que foi que é uma grande oportunidade, né? Então, quem puder fazer, façam, né? Parece que é tão fácil assim, não é, mas Não é? é uma excelente oportunidade para quem tem interesse, né, em viajar, em conhecer outro país, ou está fazendo pesquisa, né, fora do Brasil, é muito interessante. Tá. Então, e por que que você escolheu fazer em Portugal? Seu doutorado sanduíche, que é para quem ainda não conhece esse termo, né? Doutorado sanduíche é quando você faz um período do doutorado num país, no caso no Brasil, você foi fazer um período curto de 6 meses em Portugal. Tá, por que que você optou por Portugal? Então, primeiro, assim, o meu objetivo não era Portugal, né? O meu interesse maior era algum país de língua inglesa, né? Por exemplo, Estados Unidos, Canadá, talvez, né, até Inglaterra, enfim. Mas, né,
como o doutorado de sanduíche envolve pesquisa, envolve universidade, envolve você ter um orientador, né, na tua área. Então, assim, eu fiz muitas pesquisas, né? Desde 2020 eu estava pesquisando e estava tentando já fazer um sanduíche. E com a pandemia eu acho que dificultou um pouco também, né? Essa questão. Mas depois eu acabei encontrando uma professora, né, da psicologia que faz pesquisa na minha área também, no meu tema, né, de doutorado, que é saúde mental e habilidades sociais dos universitários. E aí, quando eu encontrei essa professora que me aceitou na Universidade do Porto, né, então aí Portugal passou a ser uma possibilidade, né, e depois deu tudo certo, né, para estar indo para lá. Então, no seu caso, como eu, no seu caso, você que entrou em contato com a orientadora de Portugal ou já era uma parceria que existia aí entre sua universidade com a Universidade do Porto? Olha, a parceria já existia e eu já sabia de outras pessoas que tinham ido para lá com essa mesma professora, mas enfim, né, eu entrei em contato com ela, assim, para saber como Ah, tá, você que entrou. seria isso, né, para saber mais sobre o trabalho dela, como funcionaria essa questão, né, e se ela estava recebendo alunos, né, para sanduíche. Sim, aí você se apresentou, falou do seu interesse, e aí ela te aceitou prontamente. Ou ela Sim. se aceitou Não, eu acho prontamente. Que que ela bom. foi muito, sempre, durante todo o período que eu tive lá, antes e depois, ela sempre foi muito receptiva. Eu acho que ela é uma professora bastante aberta e ela já tem o hábito de receber doutorandos, né, brasileiros. Então, acho que para ela é uma coisa mais tranquila, assim, mais comum. Certo. E aí, então, esse primeiro contato foi com a orientadora, né? Porque o processo ele exige que essa carta seja enviada na seleção, né? Você foi pela CAPES, né? Isso. Pela CAPES Print, o seu? Não, PDSE. Então, é Ah, um edital, né, do governo que você concorre, né? E aí você concorre com gente do Brasil inteiro, né? Mas no final tudo dá certo, né? Você tem é que seguir Deus, né? os critérios do edital. Certo. E aí, o que mais que você precisou para esse processo, além desse primeiro contato? Claro, você precisava de alguém para te aceitar em Portugal para começar o processo. Você precisou de alguma prova de proficiência? Sim, precisei, infelizmente, né? Porque na época, para mim, não fazia nenhum sentido lógico, porque proficiência em inglês para viajar para Portugal, né? Mas como era uma exigência do edital, vamos lá então, né? Então aí já foi o primeiro desafio, né? TOEFL. Um Então, desafio que eu para acho que Porto, pode falar. não, um desafio que eu acho que eu não estava preparada, mas tudo bem. Mas assim, exatamente, né? Justamente esse edital da CAPES, ela pede a proficiência em inglês mesmo para países de língua portuguesa. Outros editais, né, que eu vi de outras agências, não pedem. Então depende muito do edital que a pessoa está concorrendo. Posso estar enganada, mas eu acho que o CAPS Print, o que eu vim, pede ou em inglês ou a língua do país de origem, da universidade, né? De origem não, de destino, né? Então, no Por caso, eu acho exemplo, que para a Espanha, assim, eles pedem a proficiência no espanhol, por exemplo. Né? Então depende do país, em mais para Portugal Portugal. do inglês mesmo. Olha, gente, então tá vendo? Mesmo quem deseja ir para Portugal fazer um doutorado sanduíche, até um mestrado, dependendo do edital, vai se deparar com a prova de inglês. Né? Então a gente, não, vou para Portugal então, que é mais fácil, a questão da proficiência, não vou precisar enfrentar um TOEFL, um IELTS, mas no caso você teve que fazer então o TOEFL. Bom, que seu inglês sempre foi bom, né, Lu? Ah, nem tanto, viu? Nem tanto. É uma coisa muito engraçada até que aconteceu, porque, nossa, essa prova foi muito difícil para mim, né? Difícil. Mas, olha, quase que eu, né, realmente desisto de tudo, mas é muito engraçado, né? E você chega lá, quando você. Eu viajei lá também, né, pela Europa, e quando você chega lá, as pessoas dizem que seu inglês é muito bom. E aí, quando você faz a prova, o seu inglês é horrível. O meu, né? É a prova.
a prova realmente ela não é simples, né? Você, além de conhecer a língua, tem que conhecer a prova, tem todo um planejamento, né? Um treinamento e tal. E tá, daí passou da prova, passou no processo da prova, aí como foi a questão de visto para ir para Portugal? Gente, o visto para Portugal parece que é fácil, mas não é também. Tem colegas que foram para a França e para a Espanha e conseguiram um visto com 15 dias. O meu demorou mais de 70 dias. Então, assim, o visto para Portugal está demorando muito. Então, uma dica aí para quem pretende ir, né, é entrar em, assim que sai a resposta, né, do edital, no caso, se for da CAPES ou do CNPq ou da FAPES, assim que tiver essa resposta, já corre atrás do visto, porque é um processo que demora. E a CAPES tende a dar essa resposta, né, do edital muito em cima da hora. Né? Nossa, então demorou 72 dias. Sim, teve muita gente que teve que adiar a viagem, né? Que já tinha comprado passagem e o visto não chegou a tempo. Então, tem muitos percalços aí no processo do visto. Eu lembro quando eu conversei com você, você estava indo atrás do visto, né? Nossa, tô indo atrás do visto. Atrás do visto. E o visto você teve que ir a São Paulo, no caso. Eu fiz toda a documentação por correio, tá? A questão é a demora mesmo. Ah, entendi. Consulado de São Paulo vai para o CEF lá em Portugal, aí do CEF volta para o consulado, aí do consulado volta para uma empresa terceirizada, aí depois chega para nós o visto. Então, esse processo Isso porque você não tem o passaporte europeu, né? Se tivesse, já teria vacina. é porque assim, o, o visto para Portugal ele funciona assim, como o doutorado são vistos são 6 meses, então para 6 meses é necessário o visto de estudante. Se eu fosse como turista, não seria necessário o visto, né? Mas aí eu poderia ficar só 90 dias. Então, como são mais de 90 dias, são 6 meses, é necessário o visto de estudante. E para quem pretende ficar mais de um ano, aí é o visto mesmo de residência, é um outro processo. Então, Nossa, são então Portugal é totalmente vários é, tipos de é bem diferente critérios aqui da Inglaterra. diferentes. Aqui até 6 meses não precisa do visto. Nossa, então 90 dias só é turismo. Entendi. Isso. Então, quem pretende ir só para turismo, vai tranquilo. É. Né? Agora, quem pretende fazer doutorado sanduíche, tem mais um perrengue aí, que é o visto. Mas no Que final no das contas, caso pode falar. não é. Que pode ser 6 meses, ou no seu caso não teve para um ano também? Então, na verdade, o meu visto, quando veio a resposta, acho que ele veio válido por um ano. Né? Não, mas eu Mas digo o edital. no edital, não, no edital eu concorri só para 6 meses. Mas tinha opção de um ano. Ah, eu não lembro agora se era 10 meses ou 6 meses, Entendi. mas porque eu concorri a vários editais, né? Ah, Alguns entendi. eram de 4 meses, outros de 6, outros de 10. Mas em todos eu coloquei essa, assim, eu tentei essa opção mesmo de 6 meses, né? Então, mas caso eu fosse ficar, sei lá, fazer o doutorado completo em Portugal, fosse ficar mais tempo, aí eu precisaria de um outro tipo de visto. Certo. Então, isso muda Então, muito de país para país. Então, é importante as pessoas, né, estarem bem informadas. é, quanto tempo antes da viagem você se preparou? Assim, saiu o Então, edital, eu quanto acho tempo antes? que sai muito em cima da hora, né? A gente tem 2 meses praticamente para se preparar, que foram exatamente esses 72 dias aí do visto, né? Você fica já se preparando, pois, né? Como a gente sabe que vai demorar e como sabe que pode atrasar muito, então no dia que sai o visto, geralmente as pessoas já vão, né? É, e me fala uma coisa, você arrumou moradia antes ou depois que chegou lá? Eu consegui antes. Eu fiquei Você numa ficou em casa de casa, família? não, não é casa de família, é uma casa para estudantes de doutoramento. Então eles alugam, né? São, por exemplo, na casa tinha 10 meninas, então são 10 quartos, né? E aí eles alugam o quarto, na verdade, né? E a casa é compartilhada.
Mas foi muito interessante. A maioria das meninas brasileiras, né, todas já também fazendo doutoramento, que lá em Portugal eles falam doutoramento e não doutorado. Uhum. A maioria das pessoas já também fazendo, todas estudantes, né? Então foi interessante, foi porque por fim foi uma casa muito boa e deu para fazer muitas amizades. Ai, que bom. A Priscila, oi Priscila, acho que a Priscila está fazendo doutoramento em Portugal. A Priscila, eu conheci a Priscila em Recife, quando eu morei em Recife, e ela é da área de educação física, e se eu não me engano, ela está em Portugal fazendo doutorado. E tá, então você falou que a orientadora foi bem receptiva, na casa tinha muitos brasileiros, e na cidade em si, como foi a sua experiência? Primeiro na universidade, assim, né? Dentro da universidade, você fez algumas disciplinas ou só ficou com a orientadora? Sim, sim, eu fiz algumas disciplinas, porque eu conversei com a orientadora e ela recomendou algumas disciplinas. Então, eu fiz, o que foi bom também para conhecer, né, os alunos do doutorado, aluno também, acabei conhecendo. Então, foi interessante esse contato, né, com os alunos do doutoramento de lá. E conheci outros também orientandos, né, da mesma professora. Você estuda saúde mental E habilidades sociais dos universitários. e lá você Então, aprimorou. lá eu fiz, né, a gente faz uma parte do doutorado lá. Lá eu fiz uma pesquisa, né, de como a universidade trata a saúde mental dos alunos. Então, assim, se tem atendimento psicológico, como são esses atendimentos, se é online, se não é, que tipo de serviço que a universidade oferece. Ah, você coletou dados lá? Lá também. Eu já Nossa, tinha muitos dados coletados aqui no Brasil, e aí eu fui lá coletar mais dados, estudar gente, um pouco de, coletou. estudar um pouco de estatística para aprender a analisar esses dados aí, né? E agora eu tenho mais dados para analisar. Nossa, então tá. Então você vai colocar tudo na sua tese, os dados coletados no Brasil, em Portugal. Tudo vai para tese. Sim. Olha, que bacana. Então foi bem válido. É muita coisa, né, para colocar na tese, mas sim, tudo vai, Já tudo é válido, está fazendo né? análise? Sim, eu fiz um pouco de tudo lá, né? Um pouco de disciplina, um pouco de pesquisa, um pouco Vou tentar colocar na de internet aqui. Então pelo menos você vai usar uns dados, né, de sim. Portugal na sua tese. Bacana. E quando você defende seu doutorado? Então, eu tenho 1 ano ainda, né? Então, eu retornei tendo 1 ano para defesa. Você está na fase de finalização? Sim, estou no meu último ano. Eu acho que piora quando tá. E como é que tá a tese? Já tem a boa parte da fundamentação? Estou em fase de qualificação ainda e pouca coisa. Tenho um capítulo pronto. O da fundamentação. Ou uma seção É, do capítulo da fundamentação. sim, sim, sim. Tenho uma. Nossa, né? Eu estou escrevendo também, é uma luta, né? Escrever, entender. Espera só um pouquinho. Oi. Agora depois a mamãe vê. Ela está fazendo atividade de matemática. Agora acho que é de português. Ah, que legal. Então, ô Lu, tá, agora me fala aí. Então, você foi bem recebida na universidade. E na Universidade, cidade, como é que. na universidade eles são muito receptivos, eles já estão acostumados, né, com os brasileiros, tem muitos brasileiros, tanto na graduação quanto no doutorado. Os professores são muito receptivos, eles adoram as pesquisas científicas do Brasil, eles adoram as revistas do Brasil, né, pelo menos na área da psicologia, né, então eles nos recebem muito bem lá. Na cidade já é um pouco diferente, né, não é todo mundo que nos recebe tão bem, né, acho que existe sim um pouco de preconceito, né. Você achou? Você sentiu isso?
Sim, eu senti. Não é em todo lugar que eles te recebem bem, que eles te tratam bem, que eles te atendem bem em lojas, comércio, restaurantes, né? Então, tem essa diferença, mas eu acho que também tem a ver com o jeito deles, né? Com a cultura, que é diferente. Então, acontecem coisas que a gente não está acostumada, que a gente não espera, né? Que as pessoas vão tratar daquele jeito, vão falar daquela forma. É. Oi, Carmen! Hello! A Carmen é minha amiga aqui. A Luísa passando atrás da live. Luísa! É, sim, eu estive em Porto, né? E eu não estive na Universidade de Porto, porque eu não fui para fazer para estudar, mas eu senti o jeito é diferente mesmo. Em algumas situações eu fui bem, assim, tratada meio mal, né? Assim, principalmente quando a gente quer a língua, às vezes é português, mas não é a mesma coisa, né? Então eles não têm paciência. Eu sentia que alguns momentos, claro, não são todos, não estou generalizando, mas em alguns momentos as pessoas não tinham paciência nas lojas. Eu falava, eu quero isso. Eu já não expliquei que não tem, uma coisa assim, sabe? Então, É, você sentia dificuldade assim com a língua? sim, eles são muito secos, né? Então, se você faz uma pergunta, a resposta é sim ou não. Não é assim, ah, não, mas isso e aquilo, né? Por exemplo, se você pergunta aqui é um hospital, eles vão falar não. Acabou. Entendeu? Eles não vão falar assim, não, aqui não é um hospital, é uma escola, blá, blá, blá. Né? Então tem essas questões, assim, que é cultural, né? É diferente. Cultural. É Como cultural, é cultural. o hábito. E a língua aí, já que não é inglês, vamos falar um pouco do português, depois a gente vai entrar um pouco no inglês. O que que você, como é que você sentiu aí com a Na língua? verdade, sim, dá para entender o que eles falam. A gente brasileiro não tem tanta assim dificuldade, mas também não tem facilidade para entender o que eles falam, porque eles falam muito fechado, muito para dentro, né? E eles falam muito rápido e abreviam algumas palavras. Eles, ao contrário da gente, eles entendem tudo que a gente fala, porque a gente fala muito mais aberto, e eles são muito, muito acostumados com novelas brasileiras e músicas do Brasil. Então, assim, eles sabem tudo do Brasil, eles conhecem todas as músicas, né? Eles sabem todas as novelas do Brasil. Então, eles não têm dificuldade para entender a gente tem um pouco mais para entendê-los. Mas mesmo assim, dá certo. No começo, a gente estranha muito, nossa, estranhei muito, muito algumas palavras, né? Algumas expressões, não é que não entende, é que na hora que a pessoa fala aquilo não faz sentido nenhum. Né? Então, no começo a gente estranha e a gente tenta pegar o jeito deles, mas olha, por fim eu acabei, sabe, depois eu acabava dando risada, porque não fazia sentido algum as expressões. Mas aí você aprendeu alguma coisa assim Sim, sim, a gente aprende muito né, de como eles se expressam. E me fala uma coisa, e a língua inglesa aí? Como é que precisou de alguma situação além da universidade? Na universidade, na sua área, vocês têm, né, a sua tese especificamente, você tem a literatura que precisa em língua inglesa? Então, o que eu percebi que, né, na minha área, né, especificamente as referências bibliográficas, todo o material das disciplinas, tudo é tudo em inglês. Eu acho que eles não têm mesmo né, referências em português, é tudo em inglês. Então, o inglês é bastante usado nesse sentido. Inclusive, tem alguns programas de pós-graduação lá que as aulas são em inglês. No meu, não, no meu foi português mesmo, mas tem outros programas que têm aulas em inglês também. Que mais? Eu morei, né, na casa, então a maioria eram brasileiras, mas tinha algumas colegas da Tunísia, uma da Eslovênia, então sempre a gente teve uma do Canadá também, a gente sempre teve que usar o inglês dentro da casa também, né, porque elas não tinham conhecimento de português, inclusive elas estavam lá estudando, mas as aulas delas eram em inglês, então elas não tinham muito interesse também em aprender português, né? Então, a gente acabava usando dentro de casa, nas referências bibliográficas, e assim, tanto a universidade quanto na cidade de Porto. Porto é uma cidade maravilhosa, né? Acho que por conta disso, né? De ser turística, de ter essa diversidade, porque na universidade tem gente de todos os lugares, de todos os países. Então, na universidade, assim, o tempo todo você ouve espanhol, né? Porque tem bastante gente da Espanha. Você ouve
o inglês também, e você ouve o português de Portugal. Então, são 3 línguas no mesmo dia, sabe? Tem hora que a cabeça fica bem cansada, assim, porque parece que tá ouvindo 3 línguas diferentes da sua, né? Que é o português de lá, o espanhol e o inglês. Eu tive algumas palestras também que foram em espanhol, porque foram professoras que vieram da Espanha, né, para ministrar essas palestras. Mas deu para acompanhar tranquilo, assim, as palestras, né? E o inglês é o tempo todo, assim, os professores falam inglês, tem muitos alunos estrangeiros, então, assim, no mesmo dia você ouve muitos idiomas, né? E você consegue entender, isso que é interessante, né? E também na cidade, como eu falei, né? O Porto, por ser muito turístico, você, principalmente nos pontos turísticos, você ouve muito italiano e francês. Então, você ouve todas as línguas o tempo todo, né? Então, é bem interessante esse contato. Assim. E você conhece pessoas de todos esses lugares também. Ah, que gostoso, né? É uma experiência muito boa, né? Que vai além da pesquisa, né? Você Sim, traz bastante, é cultural né? mesmo, a E experiência. experiência bem cultural, né? E essa questão que você falou, né, das novelas, né? Interessante, né, que da música brasileira, da novela. Então, isso eu nunca tinha parado para pensar. Então, para eles é mais fácil entender o português do Brasil do que para a gente, porque nós não temos esse contato, então, como eles têm do nosso português, né? Que engraçado. Quando eu cheguei lá, todo mundo sabia daquela novela Pantanal. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Então, não sei se estava passando lá ou reprisando, mas tem um canal lá só de novelas brasileiras, inclusive, na TV, né? Que fica passando novelas bem antigas, mas passa o dia inteiro. Que mais? As músicas, assim, eles gostam muito de Anitta, eles conhecem o sertanejo, porque não é todo mundo, mas é muito comum, assim, você entra, por exemplo, no Uber, né, no táxi, eles estão ouvindo música brasileira, Olha, eles conhecem. Então, assim, é muito interessante. comum. Tem muitos shows lá também, né, de cantores brasileiros. Então, a maioria das pessoas conhece, tem esse contato, né? E muitos falam É, não é uma também que tem novidade, né? aqui no Brasil. Muitos portugueses falam que tem parentes aqui no Brasil. Então também, né, não é tão, assim, não é distante da realidade deles, né? E deve muito brasileiro, lógico, tem muito brasileiro lá, então para eles já acaba sendo mais, eles têm mais contato do que a gente aqui, né? Eles falam que eles estão pegando a nossa cultura, né? Que eles falam assim, por exemplo, e agora eles começaram a falar estou mudando, porque lá eles falam estou a mudar, entendeu? Estou a fazer, e agora por conta dos brasileiros eles estão falando assim, ah, estou fazendo, estou indo, estou Que mudando. coisa, tá entrando o português do Brasil acho que pelas pessoas, pelas novelas, pela música, a língua vai evoluindo. Mais jovens estão, né, as crianças estão falando mais abrasileirado, assim, do que. É, agora ainda com o YouTube, né, eles devem assistir canais, né, de brasileiros também, às vezes, de repente, né, desenhos, sei lá. E que bacana, Lu. Que tem mais alguma coisa que você queira compartilhar dessa experiência que eu tenho esquecido de perguntar? Ah, então, é bastante coisa, né? Já estou até com saudades do Porto, das minhas colegas lá, das minhas amigas, né? E é bem interessante a experiência lá. Eles sabem muito sobre futebol do Brasil, sobre política do Brasil, então, assim, eles sabem muita coisa. Eles acompanham Que coisa. muita coisa. Eles não acompanham, né, as coisas deles, por exemplo, de Não, música portuguesa, né? Novela eu acredito que não tem, por isso também a gente não conhece. Mas, assim, é não. engraçado essa cultura, né? Mas eles falam que eles falam o português correto, né? E a gente fala errado. Então, a gente tem que ir lá para aprender o correto. Entendeu? Claro, né? A linguista aqui já Mas, entra em ação, já falar, começa a eles ficar falam, irritada. se queres ir a algum sítio, se calhar, estou a fazer, né? É desse jeito que eles falam. É bonito, eu acho bonito, eu gosto, né, dessa diferença. E, e é isso, né? Tem que aproveitar, né, Lu? Eu acho que isso que é importante. Você teve essa experiência e foi a Luísa aprontando aqui atrás. Ela não consegue.
E ficou com saudades? Agora já matou saudades aí dos sobrinhos, das coisas? Agora matei, sim, mas o que eu mais tive saudades foi deles, né? Hoje também, eu tava em reunião de manhã e o Lorenzo atrás de mim o tempo todo. Ele quer aparecer no vídeo, quer falar no vídeo. Outra coisa que eu ia perguntar, e a comida lá? Eu não lembro. Ah, e a comida é diferente daqui. Eu não gostei muito, assim, não é Não, o meu paladar. nosso, Assim, lá eles comem muito peixe, obviamente, né? O bacalhau, que é o tradicional de lá, e muita carne de porco, né? Eles já não comem tanto frango, tanta carne de vaca. Tem o prato típico de lá, que é a francesinha, que na verdade é um prato muito, muito forte, porque é apimentado, então também já não é o que eu gosto, assim, do meu gosto, mas as pessoas gostam muito desse prato lá, né? Eles gostam muito de café, de vinho, de cigarro, então isso aí faz parte, né, do dia a dia deles, assim, o vinho, né, que é uma coisa que aqui no Brasil não é tanto, né? A gente não consome tanto o vinho. E lá o vinho é muito barato, então tem essa diferença também, né? Eles consomem muito, mas é muito barato. e o vinho do Porto, você trouxe? Você levou para o Brasil? Sim, eu gostei do vinho do Porto. Algumas pessoas Ai, falam que não gostam, mas eu nossa, eu gostei. adoro. Assim, eu não era fã de vinho antes de ir para lá, viu? Mas depois que né, quando eu tava lá, eu tive que experimentar todos os tipos de vinho. E aí eu acabei gostando, né? Nossa, Foi vinho do Porto interessante. é muito bom. Nossa, muito bom. Izinha. Uhum. Ai, Lu, então tá. Eu queria agradecer, né? Para quem não sabe, a Luciana é minha prima. Ela é minha prima. A Luísa não sabia. Ah, Prima. dona A Luísa. Luísa, você não lembra da Luciana, Luísa? Ela é tia do Luca e do. Todo dia eu falo para eles da Luísa, a sua prima Luísa, e eles são assim, quem? Olha Eu, lá, se a sua quem? prima Fernanda, Mas aí eu falo assim, quem? Aí eu falo assim, a irmã de João Paulo. Aí eles falam, agora eu sei quem que é. bonitinhos, né? Mas então, para finalizar aqui, é um tempo. Passou rápido, mas acho que deu para aproveitar, né? Lá, 6 meses passa rápido, né, Lu? Sim, passou Parece que ontem muito você falou que ia e já E é voltou, tudo né? muito, quando a gente viaja, tudo é muito intenso, né? Porque você tem que fazer pesquisa, você tem que sair, você tem que passear, você tem que conhecer os lugares, você tem que viajar, você tem que fazer tudo em pouco tempo. Tem que fazer Então, amizade, tem que. tem que cuidar da casa, tem que fazer tudo. Então, passa muito rápido. Passa mesmo. Mas que bom saber da sua experiência, eu não sabia de várias coisas, né? A gente não tinha conversado ainda, né? Foi ótimo. Muito obrigada por aceitar, né, participar aqui do quadro Tips and Talks. Adorei saber que o inglês é preciso, é necessário. Então, eu, como professora de inglês, né, claro, para mim é ótimo isso, né? Que as pessoas precisem da língua inglesa, porque aí eu reitero, né, a importância do inglês na academia, né, no meio acadêmico. E também para fazer amizades, né? Se você não tem inglês, você fica limitado, você só ia conversar com as brasileiras lá, por exemplo, né? E com as portuguesas, claro. E é isso. Mas então, obrigada, Lu. Boa noite aí. Aí é mais cedo que aqui já são quase. Você fala português de Portugal? Um pouquinho só, Luiz. Lá eles falam um bocado, um Ela bocado. ficou sem um bocado, um bocado. É bonito o sotaque Português de deles. Portugal. Português de Um Portugal. bocadinho. Então tá, Lu, vou deixar você e muito obrigada. Como fala obrigada em português de Portugal? Obrigada, obrigada, obrigada. Não é tipo graças em espanhol. Obrigada. Tchau, Bye, tchau. bye. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.